Hi people, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre maternidade. Vou contar pra vocês um pouco da minha experiência com a maternidade aqui dos Estados Unidos. Quais são as diferenças que eu senti em relação a hospital, tá? Que como eu nunca tive filhos no Brasil, então eu vou falar como hospital, a diferença entre um hospital e outro daqui dos Estados Unidos com o do Brasil. A pessoinha hoje tá fazendo parte do vídeo, né, filha? Faz assim, ó. Oi. Faz oi pra câmera. Oi. Bom, enfim, pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, tenho 28 anos, moro aqui nos Estados Unidos, já vai fazer 5 anos. O ano passado, em maio, eu tive o meu baby. Essa coisa gostosa de mamãe, né, filho? Sim. Bom, eu vou contar pra vocês um pouco sobre a maternidade. Diferente de muitos lugares que falam, os Estados Unidos, ele tem um plano de saúde bem caro, né? Todos os planos de saúde são caros, mas tem muitos planos de saúde acessíveis, tá? Para as pessoas. Porém, existe sim o hospital público daqui. A diferença é que para você fazer parte do hospital público, você tem que seguir uns pré-requisitos. O seu salário tem que ser abaixo de tal valor, que agora eu não vou saber informar. Você não tem que ter alguns pré-requisitos pra você ter direito a este plano de saúde do governo. Ah, mas nem todo mundo pode? Todo mundo pode, na verdade, né? Se você comprovar que você não tem condição de fazer um pagamento de uma conta de hospital, você tem como resolver aquilo. Você pode resolver diretamente com o próprio hospital, ou se você não tiver como, você pode pedir ajuda pro governo, tá? Esse hospital que eu tive, o Ethan, é o Hospital Jackson, em Miami. Ele é um hospital que chama-se Hospital Community Jackson. É um hospital de comunidade, né? Um hospital público da comunidade. Por que ele é público? Ah, ele não paga? Você não paga nada? Você paga sim. Se você tem plano de saúde, o seu plano de saúde paga o seu custo. Caso o seu plano de saúde não cubra todo o valor e tudo mais, que foi o nosso caso, o nosso plano só cobria 80%, você pode fazer o pagamento da outra porcentagem que seu plano não paga, diretamente com o hospital, ou você pode pedir o Medicare, que é o programa do governo. Esse hospital, no momento que eu cheguei lá, eu achei assim, por ele ser um hospital de público, né, como diz o nome, eu falei, nossa, deve ser um hospital mais, né, inferior aos outros que eu já tinha ido. O porquê que eu tive o Ethan no hospital, num outro hospital, tá? A história pra outro vídeo, é muito grande o porquê, porque antes de eu ir pra esse hospital, pro Jackson, que não foi a pior escolha que eu fiz, foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu tinha outro hospital que eu já queria ter o Ethan lá, só que aconteceu várias coisas que eu não pude ter lá, então eu tive que sair pra procurar outro hospital e encontrei o Jackson. Eu olhei vários hospitais antes de decidir pelo Jackson, fiz vários tours, fiz vários acompanhamentos com pessoas que trabalham dentro do hospital pra saber como era, e o melhor em relação a atendimento, atenção comigo, tirar todas as minhas dúvidas, foi o Jackson. Então eu escolhi ele. Quando eu cheguei no hospital pra conhecer o hospital, porque aqui o interessante é que você consegue fazer um tour dentro do hospital pra você conhecer o quarto, a maternidade, onde o bebê vai ficar, o que eles vão fazer com o bebê, tudo, eles te explicam tudo. Quando eu fui pra fazer esse tour, tava no meio da pandemia, então eu não pude fazer o tour pessoalmente, né? Eu não pude ir até o local, porque eles estavam evitando, então a gente fez um tour online. Uma das moças que trabalha no hospital entrou em contato comigo, me ligou, nós conversamos por telefone. Ela me mostrou as instalações do hospital por meio de vídeo e fotos e tudo mais. Eu escolhi o meu quarto, que eu ia ter o Ethan, pelas fotos. E por incrível que pareça, o hospital e o quarto eram exatamente iguais às fotos. Não tinha o que tirar e nem pôr. Tudo que eu tinha dúvida, ela me tirava as dúvidas. Tudo que eu perguntava, ela me respondia. Se eu não conseguir lembrar de uma coisa naquela ligação que ela fez comigo, nós tínhamos contato por telefone, por e-mail. Eu entrava em contato com ela, perguntava. E assim que ela via o e-mail, ou se ela me atendesse, ela me respondia. E foi muito assim, a experiência de escolher o hospital foi muito boa. E quando eu tive o Ethan, quando eu cheguei no hospital pra ter o Ethan, eu tava muito preocupada, né? Imagina, gente, você
tá ganhando a criança, você tá com dor, você fica preocupado se vai dar tudo certo, se eles vão te atender bem, né? Porque te atender antes de você ter uma criança é uma coisa, mas ali na hora do vamos ver, né? E eles me atenderam super bem, eles foram super cautelosos, super calmos comigo. O médico em nenhum momento pôs a mão em mim se eu não assinasse termos de autorização. Por exemplo, ele precisava fazer o toque pra ver se eu tava dilatando, porque eu já tinha começado a ter os sintomas, né, de parto natural. O médico falou, olha, eu preciso fazer o toque e tal. Eu falei, não, tudo bem, ok, vai em frente, né? E aí ele disse, não, antes de eu pôr a mão em você, eu preciso que você me assine um termo dizendo que você autoriza eu colocar a mão em você, caso, por exemplo, eu esteja desacordada e ele precise fazer algum exame ou acontecesse de eu desmaiar no parto e ele precisasse puxar o bebê e precisasse tocar em mim, ele já tinha essa autorização assinada. Só que antes de começar qualquer processo, eles fazem uma lista de perguntas. Se você aceita, né, receber sangue, se caso você precise, se caso ocorra uma outra coisa, né, você chega a falecer e tudo mais, se você é doador de órgãos, se qual é a pessoa que vai estar liberada ali pela sua autorização, de quais são as pessoas que podem tomar atitudes por você se você está desacordado e tudo mais. Eles te perguntam um monte de coisa, e tudo eles deixam escrito e no final você assina. É como se fosse um contrato, então eles pedem pra você prestar muito bem atenção no que eles estão falando, para que eles possam te fazer o melhor atendimento. Oi, gente, tudo bem? Só parando aqui um minutinho do vídeo, só para lembrar vocês de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, comenta aqui todas as dúvidas que vocês tiverem, curiosidades que vocês querem saber, tá bom? Mande esse vídeo para todos os seus amigos e não esquece de ativar o sininho, porque toda terça e toda sexta sai vídeo novo aqui no canal. Espero vocês. Um beijo! E volta pro vídeo. Eu tinha o meu plano de parto, foi apresentado o meu plano de parto. 80% das coisas que estavam no meu plano de parto, eu desisti no meio do caminho. Eu tava com tanta dor, eu tava com tanta pressa, eu tava tão ansiosa, que eu não quis que nem colocasse música no quarto, porque eu tava muito assim. E isso tava no meu plano de parto, eles me perguntaram. A anestesista, a primeira anestesista que me deu a primeira anestesia, ela era mulher, ela me deixou super tranquila. Eu tive a sorte imensa de pegar uma anestesista brasileira, então ela me deixou super calma, super tranquila. Eu tive complicações no meu parto. O Ethan, no momento de expulsão, ao invés dele descer, né, pra nascer, ele subiu e foi parar nas minhas costelas. E foi muito, assim, doloroso. Eu já tava super cansada. Então, eu preferi fazer a cirurgia, a cesárea. Então eu tive que passar por outra anestesia. Em nenhum momento me deixavam sozinha, sempre me deixavam com uma enfermeira ou com um anestesista, alguém. Sempre tinha alguém, sempre tinha alguém. Então eu fui muito acolhida e isso é muito bom. Em todo momento eles fizeram o Thiago participar do parto. O Thiago tava ali pra segurar minha mão, tava ali pra fazer as contagens comigo de respiração, tava ali me mostrando o monitor, eles sempre falavam, papai faz isso, papai faz aquilo, e isso é muito importante. É interessante e é muito diferente do Brasil, porque eu percebo a falta de cuidado. Talvez não são todos os hospitais, eu estou falando dos hospitais que eu conheço, dos hospitais que eu já tive contato, mas a maioria dos hospitais não tem esse cuidado com as pessoas, sabe? Outra coisa que eu fiquei encantada com eles é que, tipo, toda vez que trocavam de turno das enfermeiras, elas iam até o quarto, tanto a enfermeira do dia anterior, né, que ela fazia o shift dela, ela trocava. No momento que ela trocava, ela ia até o meu quarto com a nova enfermeira, me apresentava a enfermeira, tanto pra mim como pro Thiago, apresentava a enfermeira pra nós, colocava num quadro que tinha no quarto o nome dela, o nome da nova, né, enfermeira, o número do ramal dela, caso ela não estivesse ali por perto e precisasse dela, e onde eu poderia tocar se caso acontecesse alguma coisa e eu precisasse falar com alguém. Toda vez que entrava uma enfermeira nova, eles me apresentavam o mesmo telefone que ficava do lado da cama, para ter certeza absoluta que eu estava sabendo o que estava acontecendo. E as enfermeiras, elas entravam, as enfermeiras teve uma paciência pra falar pro Thiago, eu já não tinha condição, né?
passando o efeito da anestesia. Ele precisava trocar o Ethan, ele precisava dar banho no Ethan, porque eu não tinha condição. E as enfermeiras entravam no quarto, pegavam o Ethan, explicavam pra ele como devia trocar, como devia dar banho, mostrava pra ele, colocava o Ethan no colo dele, explicava, papai faz assim, papai faz assim. Se o Thiago fazia alguma coisa legal ou fazia alguma coisa certa, ela me olhava e falava, olha mãe, o pai tá sabendo fazer tudo, hein, vai ser melhor que você e tal. E deixava o ambiente gostoso, sabe? Um ambiente de cuidado mesmo. Eu me senti super cuidada dentro do hospital. Eles não me deixavam sozinha pra nada. Se eu fosse ao banheiro, eles me ajudavam. Sempre falavam pro Thiago que se caso eu precisasse ir ao banheiro ou quisesse tomar um banho, era pra ele chamar uma enfermeira, pra ele não fazer todo o esforço sozinho, porque isso era interessante, porque se caso eu passasse mal ou me sentisse tonta, pro Thiago não ficar apavorado, né, elas sempre estavam presentes pra fazer tudo. Então, assim, foi um dos melhores cuidados que eu já tive. E eu já tive vários contatos com os hospitais aqui, desde uma simples dor de cabeça que eu já fui ao hospital, como o parto do Ethan. Todo momento eu fui muito bem tratada. E isso é muito interessante, porque no Brasil, alguns médicos nem olham pra cara da gente, não sabem o que a gente sente e falam que é outra coisa, não perdem tempo com a gente. Em todas as vezes que eu fui em um hospital aqui, eu nunca fiquei menos que 15 a 20 minutos dentro da sala do médico, com ele me fazendo várias perguntas do que eu tava sentindo, por que eu estava sentindo, se eu tinha comido algo diferente, se eu sentia mais alguma coisa além daquilo, se eu tinha percebido que tinha mudado alguma coisa nos dias anteriores até aquela dor aparecer. E era um relatório completo. Em nenhum momento foi complicado pra eles conversarem com o meu médico que me fez o pré-natal, que é uma coisa bem diferente aqui. Não é todas as vezes que o seu médico que faz o seu pré-natal é o médico que vai fazer o seu parto, tá? Porque os médicos aqui, eles atendem por hospitais. E o meu médico que fez o meu pré-natal, ele atendia em um hospital que eu fiz o tour, que eu fui atrás, e eu não gostei do atendimento. Não foram tão cuidadosos comigo. Eu preferi ir pra outro hospital e eu conversei com o meu médico. Falei, olha, o hospital que o senhor atende não é um hospital que me agradou. Eu não gostei das instalações, eu não gostei das pessoas, do jeito que falaram comigo e tal. Não me explicaram as coisas e eu não gosto disso. Então, eu preferi fazer em outro hospital. Ele virou pra mim e falou, tudo bem. No momento que você estiver entrando em trabalho de parto e você sentir que você precisa ir ao hospital, me liga, porque eu vou passar. Opa! Alguém soltou um pouco. No momento que você sentir que você tá em trabalho de parto, que você quer ir pro hospital, me liga, né? Me fala o que você tá sentindo. Eu vejo se realmente é necessário você ir pro hospital ou não. E se você for, depois você só me passa o nome do hospital que você vai, que eu vou enviar toda a sua documentação pra lá. E assim que eu entrei no hospital, eles perguntaram se o meu médico atendia ali. Eu falei que não. Logo me perguntaram aonde o meu médico atendia e o nome dele. Eu passei. Eles, em 2 minutos, não me pediram o telefone, não me pediram nada. Só me pediram o nome do meu médico e o hospital que ele atendia. Eu disse, eles passaram 2 minutos, acharam o meu médico já tinha entrado em contato com eles e eles entraram em contato com o meu médico. Pediram o meu histórico médico, né, todo acompanhamento da gravidez e tudo mais. Logo eles já começaram a atender e tudo mais. Mesmo falando com o meu médico, eles estavam fazendo outras coisas comigo, como confirmando, né, informações, se eu tinha alergia de alguma medicação, se eu precisava tomar algum tipo de medicação durante a minha internação, se eu tinha alergia a algum tipo de alimento, porque é muito diferente a comida dos hospitais daqui. Normalmente no Brasil você tem um certo padrão de comida, né, que você pode comer depois do seu parto. Aqui não, aqui você come arroz, feijão, carne de porco, bebe Coca-Cola. Eles são super tranquilos com isso. No começo eu estranhei, mas depois eu falei, meu Deus, graças a Deus, eles dão comida, né, pra gente. Na verdade, eles não dão arroz e nem feijão, porque não é típico do americano comer arroz e feijão. Então o meu prato sempre tinha uma carne e um carboidrato, que seria uma batata doce, ou batata normal e outras coisas assim que entram no lugar
do arroz. Então era bem legal. Outra coisa que é bem diferente é que eles não pedem pra você fazer o beta-HCG quando você descobre que tá grávida. Só o exame de farmácia, né, o exame que você compra, é o suficiente. Você compra, você leva, ou você fala, olha, eu fiz um exame de gravidez e deu positivo. O máximo que eles vão fazer no hospital é repetir o mesmo exame, né, de urina, só verificar mesmo se você tá grávida. O máximo depois disso é de passar para uma médica ou um médico, fica a seu critério, pra fazer o primeiro ultrassom, né, pra ver o tamanho do feto e tudo mais. É só isso. Eles não fazem também vários ultrassons, não se faz ultrassom de mês em mês, não se faz ultrassom de trimestre, só faz ultrassom quando você descobre ali que você tá grávida, nas primeiras semanas, depois faz com 3 meses, depois com 4, depois 6 e só, acabou. Se você quer ver o bebê maiorzinho dentro da barriga, ou você paga separado, ou você pede pro seu médico, né, dentro do seu pré-natal. Eu fiz eu acho que de 7 meses do Ethan, e depois eu fiz o 4D, que já apareceu a carinha dele e tudo mais. Eu vou... gente. Claro. Eu tenho as fotos do ultrassom. Eu vou mostrar pra vocês, gente, como ele era a cara do pai dele dentro da barriga. Eu lembro certinho. É, meu bem. Você era parecido com seu pai dentro da barriga da mamãe. No dia que fomos fazer o ultrassom, e isso é bem interessante, que eu sempre falo pras pessoas, as pessoas ficam, sério? Eu fiz o ultrassom do 4D, né? O que dá pra ver bem o rostinho do bebê, em casa. Eu contratei um médico, o médico foi até a minha casa, levou todo o equipamento e fez o ultrassom eu deitada na minha cama. E ele fez o ultrassom e conversou e tudo mais, tudo bonitinho, gravou tudo bonitinho pra mim. Eu tenho gravado tudo em pendrive. Tenho também as fotos todas por telefone e tudo mais também. Eu tenho tudo dele. E foi na minha casa. Como também o teste pra descobrir o sexo do bebê, eu também fiz em casa. Eu não fui em laboratório. Eu comprei o teste diretamente da Amazon. Eu comprei na Amazon. Chegou na minha casa. Eu fiz o teste. Eu fiz uma gotinha. É uma gotinha de sangue. É literalmente um exame. É como se fosse um exame de diabetes, né? Você fura a pontinha do dedo. Você fura ali a pontinha do dedo. Tem todo o passo a passo. Você fura a pontinha do dedo. Faz o exame, coloca num saquinho, coloca pelo correio mesmo, e o correio envia diretamente pro laboratório que precisa. E quando fica pronto, eles mandam o resultado pra você por e-mail. No meu caso, como eu preferi fazer o chá revelação, né, foi enviado diretamente pra uma amiga minha. Ela fez o chá revelação pra gente, e aí a gente descobriu que era menino. Desde lá. E depois eu fiquei um pouquinho com medo, né, se não der certo e tal. E aí eu confirmei que o Ethan era o Ethan no exame de 4 meses. É que eu fiz um ultrassom, uma ultra, pra confirmar se ele era menino ou não. E aí confirmou que ele era o meu menininho. Né, meu filho? Tem algumas curiosidades, assim, do mundo da maternidade que são bem interessantes, é bem diferente. Que eu sempre acompanhava. Enquanto eu estava grávida, tinha outras youtubers brasileiras que estavam grávidas. Então eu ficava me comparando a minha vida, né, o meu pré-natal com o pré-natal delas. Outra coisa que eu acho super legal aí no Brasil, que aqui não tem, que é a carteirinha de pré-natal. A mãe sai do médico, né, com uma carteirinha, e lá vai informando pra você as datas, o que você precisa fazer e tudo mais. E não, aqui não tem. Você só fica sabendo que você precisa, do que você precisa fazer quando você vai ao médico. Ele marca pra você, você vai lá, faz a consulta, e aí ele marca pra você e fala, olha, daqui você volta daqui tantos dias ou daqui tantos meses pra gente ver como que tá indo. Ou ele fala, aqui tá o que você tem hoje, e eu preciso que você vá neste lugar e neste lugar e faça tais e tais exames, que na próxima vez que você vir, esses exames precisam estar prontos. E a gente precisa ver como que tá e tudo mais. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Se você tiver perguntas sobre como é o pré-natal, como é a maternidade aqui nos Estados Unidos, se inscreve aqui, comenta.
Me segue lá no Instagram, vai aparecer aqui pra vocês o Instagram do Diário e também o meu pessoal. Me segue lá nas redes. Fica atento que toda terça-feira e toda sexta-feira sai vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.